Oi, pessoal, bem-vindos a este canal. Eu sou Andriele Coraiola e esse é meu primeiro vídeo para o YouTube. E esse vídeo eu vou compartilhar, contar um pouquinho sobre por que eu decidi começar a gravar para cá, né, falar, trazer reflexões e tudo mais, e falar o porquê eu demorei, né, para fazer isso, porque eu demorei muito tempo mesmo. Foi um processo muito grande, assim, de muitas áreas na minha vida para eu chegar neste momento de estar aqui, né, e gravando e falando, principalmente falando e me expondo, né, me colocando nessa posição de vulnerabilidade, de me expor. E para quem não me conhece, vou deixar aqui na abertura, né, na descrição ali, um pouquinho sobre mim, contando um pouquinho, né, sobre para vocês me conhecerem e falar um pouquinho sobre, né, qual a minha intenção aqui com o canal e tudo mais. E eu vou tentar ser breve, não quero também ficar falando. Então, bora lá. Bom, contextualizando um pouquinho para vocês. O meu esposo, é muito tempo, ele me incentiva há muito tempo a compartilhar um pouco sobre a minha vida, muitos processos para eu chegar neste momento, e que pra mim não é fácil, não é nada fácil. Eu sou muito resistente a me colocar em vulnerabilidade, a compartilhar as coisas, em falar principalmente. Eu guardo muita coisa pra mim. E eu acho que eu consigo resolver tudo na minha mente, né? Com os meus pensamentos, que eu consigo resolver tudo sozinha. Então, enfim, né? São muitas coisas que eu precisei ressignificar né, e vencer, assim, para ter essa mudança, para eu chegar neste momento aqui, sentar, né, e compartilhar as coisas assim. E há muito tempo ele fala pra mim, só que, gente, na minha cabeça, quais são os pensamentos que passavam? E que passa ainda, né? Porque eu já fico meio insegura, né? De ficar falando, né? Então, o principal ponto, assim, ficava pensando, meu, a gente já recebe tanta informação, tem tanta gente falando, né? Nós vemos um mundo em que muita gente quer expor, muita gente quer falar, muita gente quer. E eu ficava pensando, cara, eu mais um canal, né? Vou lá falar e vou ficar falando, e aquilo não fazia sentido pra mim, né? Porque eu queria que fosse algo muito responsável da minha parte, porque não é simplesmente só falar, assim, né? Eu precisava principalmente, gente, viver aquilo que eu fosse falar. Né? Então eu precisava viver um evangelho genuíno. Claro que eu ainda estou longe de viver um relacionamento realmente assim com o Senhor, mas eu precisava, para quem não sabe, eu sou cristã, então isso faz parte de quem eu sou, isso, e eu precisava realmente viver. Né? Então, se eu quisesse falar sobre cristianismo, sobre relacionamento com Deus, eu precisava viver isso dentro de mim. Né? Então, eu não queria que algo que é. Então, eu sempre ficava pensando, cara, eu vou compartilhar isso? Tipo, meu, mas será que eu tô vivendo isso? Será que realmente eu vou ser verdadeira quanto a isso? Sabe? Então, eu ficava pensando muito. E eu sou uma pessoa que pensa muito, gente. Eu penso muito e ajo pouco. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual eu demorei pra fazer isso. Então, eu precisava trabalhar isso muito bem dentro de mim. Então, foram anos. Estou prestes a fazer 32 anos na próxima semana. E, então, assim, demorou. E é algo que também que o Senhor já estava trazendo no meu coração, para que eu compartilhasse algumas coisas, alguns processos que eu vivi, que foram muito dolorosos, né? E principalmente depois que eu casei. Então, assim, muita coisa eu e meu esposo passamos, né, para chegar até esse ponto, né? Até hoje, nossa, na maturidade que nós temos hoje. Então, e o Senhor já vinha trazendo, assim, algo que eu precisava falar, precisava colocar para fora muita coisa. E eu também não queria colocar só pra fora, derramar, sabe, assim, sem ter um propósito. Então esse é um dos principais pontos, né, pelo qual eu demorei, porque eu precisava realmente precisava viver certas coisas, e transformar, né, ter uma mudança de mentalidade, uma mudança da perspectiva em que nós enxergamos a vida. Então o Senhor trabalhou muita coisa em mim. E os outros pontos, né, gente, muita insegurança em falar. Eu sou uma pessoa que sou muito fechada. Então, como eu havia falado, né, eu acho que eu consigo resolver tudo dentro de mim. E me colocar nessa zona de vulnerabilidade eu era muito resistente, muito resistente, muito resistente. E ao longo desses anos, o Senhor foi trabalhando muito nessa área na minha vida, porque dessa questão de auto-idolatria. Pois é, gente, pois é. Eu achava que eu não era egoísta, eu achava que eu não era orgulhosa, né? Eu achava muita coisa. E, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, mostrando que muitas vezes quando a gente coloca nessa posição de neutralidade, de ficar na minha, de não querer, sabe, de não querer me expor a certas situações, a questão de não me colocar nessa posição de desconforto, é, de ser vulnerável a expor os meus sentimentos, ao expor. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito retraída, uma pessoa muito tímida, cheia de medos e inseguranças. E uma fala que eu sempre falo é que eu sou o meu maior hater. Eu sou o meu maior hater. Então, assim, devido aos meus pensamentos muito reflexíveis, né, meu medo e essa falta de identidade, essa questão de neutralidade,
essa questão de não me colocar em situações de desconforto, tudo isso me paralisou, né, e afetou muito em muitas áreas na minha vida. Então, esses são os principais pontos pelo qual eu demorei tanto para começar a gravar, principalmente, né, começar a compartilhar um pouco sobre, a testemunhar, realmente, né, a testemunhar aquilo que, o Senhor tem feito na minha vida e que pode edificar outras pessoas ou não, né, enfim. Mas de ter essa troca, sabe, de me colocar nessa posição de ser vulnerável, de falar e tudo mais. Então, esses são os principais pontos, gente, pelo qual eu demorei tanto, né. Então os meus medos, as minhas inseguranças e principalmente eu precisava viver, ser o que eu iria comunicar, né, porque nós já vivemos em um mundo em que, como eu já havia falado, em que muitas pessoas fazem, né, muitas pessoas querem falar, muitas pessoas querem expor e muitas vezes elas não são, aquilo, porque nós vivemos em um período de perda de identidade muito grande. Eu era, assim, muito confusa sobre a minha identidade, sobre quem eu era em Cristo, sobre quem eu era, sobre o que, eu queria ser, né, sobre então, assim, foi um período de ressignificar e de eu estabelecer, né, os meus valores, os meus princípios, de firmar em mim quem eu sou e de realmente viver a palavra, viver o evangelho, de realmente de me colocar, a viver os processos que eu precisava viver em Deus. Então, agora eu estou aqui, gente. Não sei que ponto que vai levar isso, não sei, mas eis-me aqui, né, e eu quero e aquilo que o Senhor colocar no coração para estar compartilhando, né, tentarei trazer para vocês, né, tentarei trazer aqui. E também o canal vai ficar como um diário, né, para eu me lembrar também das coisas que o Senhor fez na minha vida, como uma forma de testemunho de uma pessoa que até me emociono, de uma pessoa que era extremamente fechada, tímida e nossa, e chegar a esse ponto, né, de expor, assim, os meus erros, os meus acertos, mais erros, né, de expor os meus erros, a minha imperfeição, né, e me colocar nessa zona de desconforto, porque isso aqui pra mim é muito desconfortante demais, né, falar sobre mim, porque muitas vezes o que eu paro e penso, né: "Meu, quem que vai querer ouvir eu, né? Eu vou ficar falando sobre mim, tipo, sobre as coisas, tipo, será que eu não tô sendo muito tipo, muito me mostrando, sabe, sabe, me achando, enfim, né". Então, assim, gente, tinha muitos pensamentos, eh, e daí faltava um pouco de coragem, mas vamos que vamos. E é isso, gente. Foi um vídeo extremamente, assim, falando, aquilo que vinha no meu coração, eh, e é isso. Então, deixa aqui os comentários, a sua força, seu incentivo, né, e que haja coragem no nosso coração, que possamos agir com coragem, né, com ousadia do Senhor. E se o Senhor tem colocado algo no seu coração, que possamos agir com obediência, né, e que possamos aprender a confiar, né, a ter fé, a abrir o nosso coração realmente, a estar verdadeiramente disponível e que possamos também ser aquilo que a gente né, aquilo que nós realmente acreditamos, ser realmente, cada dia mais parecidos com Cristo e realmente ser antes de falar. Eu acho que isso é muito importante, né. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço aí pra vocês. Até o próximo vídeo, até o próximo momento de reflexão. Espero que edifique também a vida de alguém e que vocês também me edifiquem com isso. É isso, gente. Beijo. Até mais.